Beleza, pessoal? Todo mundo consegue me ouvir? Sim, Fernando. Beleza, perfeito. Sou o Fernando, para quem não me conhece, eu estou professor de História do Brasil de vocês. E na aula de hoje, iremos dar continuidade no cronograma, tá? Então seguiremos hoje praticamente ali meados da aula 3 para a aula 4. Então na aula passada a gente viu o início do processo de colonização, tudo bem? E seguiremos agora para o processo, e aí é um dos pontos, uma das aulas mais importantes e marcantes desse período da história do Brasil, que vamos entrar no processo do tráfico de escravos e a mão de obra escrava africana no Brasil, tudo bem? Como é que se dá todo esse processo, como inicia, e é basicamente o start. Esse vai ser um tema que iremos voltar para ele daqui a pouco. Só que antes, vou fazer os finais da aula passada, sistema colonial, tudo bem? E partimos já para o tráfico de escravos. Então, na aula passada, estávamos a ver Brasil colônia, a relação entre metrópole e capital, né? Metrópole e colônia, metrópole Portugal, colônia, o que hoje chamamos de Brasil, e como se deu essa relação e qual tipo de colonização estava se firmando ali. Então, eu vou reintegrar. Por que é importante deixar destacado o tipo de colonização? Porque existem dois tipos: o de fixação, onde você se estabelece naquele lugar, e o de extração. O que aconteceu aqui na relação metrópole-colônia foi puramente uma relação de extração de recursos. Então, os esforços de Portugal eram para maximizar a retirada de bens, de recursos, de materiais, de especiarias do Brasil, seja para comercializar pela rota até as Índias, a gente vai ver no tipo, um mapinha aqui que tem a rota das Índias. Esse daqui, que é um antiguinho, aqui em cima é Portugal, e aí todo esse entorno da costa africana, que é toda a parte desenhada, é onde tem o toque do português, ok? Seja para comercializar aqui, ou seja para levar esses produtos até superfaturados até a Europa. Isso promoveu uma reconfiguração na geopolítica mundial, porque antes quem detinha as rotas desses mercados orientais era a Itália, Veneza, Gênova, essas cidades. Tudo bem? Então, a gente chegou na aula passada no ponto onde temos a crise de sucessão. E um momento antes, antes eu vou trabalhar isso aqui com vocês, porque nessa relação de indas e vindas, de extração de recursos, de implementação de tecnologia, tecnologia no sentido de as ferramentas necessárias para você fazer um cultivo de cana-de-açúcar, as ferramentas necessárias para você conseguir arar um pasto, para você formar uma criação de gado, tanto que vaca, bois, etc., não são animais nativos aqui da América. Eles vieram basicamente desse conjunto de ilhas aqui, ok? Costa Africana e no Atlântico. Eles foram trazidos por Portugal, basicamente para, né, serem utilizados como força motora dos moinhos, para moer, para trabalhar no processo da cana-de-açúcar e etc. Tudo bem? E aí, o que acontecia? Nessas idas e vindas, eram navios e navios abarrotados de especiarias e riquezas. E o que Portugal e Espanha tinham em comum quanto ao aspecto desses barcos? Eram extremamente frágeis. Eram barcos
de carreta, vamos dizer assim. Então, o que as outras nações viram aí? Uma oportunidade de atacarem e levarem as riquezas, principalmente as da Espanha. E aí, por que da Espanha? Porque a Espanha, como eu havia dito antes, no processo colonizador deles, é um pouco diferente nesse início, que eles vão tentar se fixar na terra, vão tentar estabelecer e construir cidades. Tudo bem? E isso porque no primeiro momento eles encontram prata, já encontram riquezas muito valiosas nos primeiros contatos, diferente do Brasil. Temos, se a gente vai construir uma relação, não vai ter uma relação tão íntima por conta desse desapego com o aqui. É aqui para nós, né? Certo. E aí, com esses barcos abarrotados de fortunas, de etc., abre-se uma oportunidade que é algo que já existia, mas ficou mega difundido, que foi a pirataria. E, além da pirataria, né, se legitimou a pirataria por esses outros países. Como se legitimava a pirataria? Você entregava a esses piratas carta de corso. O que é a carta de corso e quem entregava essas cartas de corso? A carta de corso era entregue a piratas, a navegantes livres, que não tinham vínculo com nenhuma nação, para realizar empreendimentos de saques no Atlântico. Então, quem fazia isso? Basicamente, Holanda, França, Itália, esses países europeus, né? Porque nesse período a gente vê basicamente Portugal e Espanha, Tratado de Tordesilhas, início da colonização, o vai e vem de Colombo, vai e vem, enfim, a chegada até as Índias. Só que ao mesmo tempo, as outras nações estão se movimentando para pegar uma parte desse bolo. E a forma como eles entram nesse jogo, seja pelas suas naus particulares, no caso que deu George de Brie, no caso dos holandeses no nordeste do país, com Companhia das Índias Orientais, no processo de cana-de-açúcar, etc. Depois tem um evento lá, acho que a gente vai ver daqui a pouco, onde se expulsam os holandeses, e por um acaso esses holandeses vão mais para o norte e fundam uma tal de Nova York. Certo. E aí eu vou passar para vocês um vídeo de 10 minutos sobre um relato, um feito, de um ataque francês à Baía de Guanabara, com o intuito de saquear as especiarias brasileiras. E aí, deixa eu ver aqui, eu vou mandar no chat o link e eu vou passar aqui também. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vocês conseguem ver minha tela? Ou só tá a parte mandei um salve aí no chat. Para. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que mudar para cá. Acho que agora foi. Agora foi, Fernando. Só que se você quiser passar um vídeo no Zoom, você tem que habilitar o áudio do computador, né? No canto, você tem uma barra aí com vários ícones, né? Aí tem More, que é mais, né? Aí você coloca, acho que é Sold Computer, né? Habilite Sold Computer, alguma coisa desse gênero. Disable. Pause. Chão, computer. Isso, deve ser isso. Show Computer, Sold Computer, né? Ah, então acho que agora foi. Vamos ver. Foi? Foi. Beleza, então vou voltar aqui. Obrigado. De nada.
E agora, o que isso aqui... O que vamos dizer aqui? Aqui é basicamente um empreendimento isolado de um corsário francês, um ataque coordenado ao Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Então, vou soltar aqui e lá vamos nós. Ô, Fernanda, o som ainda não tá saindo. Não? Não, eu também não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Share computer sound. Eu acho que agora vai. Apareceu Ele publicou uma narrativa que é uma das... Foi? Então eu vou voltar. Agora, acho que agora foi. Obrigado, gente. Tá indo. A frota ultrapassou a linha do Equador no dia 11 de agosto, depois de 30 dias de tempo adverso. No dia 27, avistou a Baía de Todos os Santos. E, no dia 12 de setembro, numa manhã coberta por um espesso nevoeiro, entrou, sem grande resistência e com poucos danos, na Baía de Guanabara. Como comenta o capitão: o sucesso dessa operação dependia, obviamente, da rapidez, da capacidade de não dar ao inimigo tempo para preparar-se. Tendo isso em conta, tratei de enviar a todos os navios da frota as ordens que cada um deveria observar. Ao cavaleiro de Courceyrac, que conhecia um pouco a região, ordenei que colocasse o seu navio à frente da esquadra, e aos senhores de Gouillon e de Beauville que o seguissem. do Guertruyan era um obcecado com as riquezas do Brasil. Ele atacou as frotas do Brasil no meio do Atlântico durante 3 anos seguidos. E ele publicou uma narrativa que é uma das obras mais lidas da literatura de viagens. Ele conta que ele chega, entra no porto em fileira, de uma forma extremamente ordenada, que só os franceses podem ter, num dia de muita neblina, e o do Guertruyan rapidamente entra pela Baía de Guanabara e estaciona próximo à Ilha das Cobras, e aí ele já consegue tomar a situação toda, porque ele domina a Baía de Guanabara. Essa é a visão que você tem do Guertruyan. Um gesto de ousadia, de chegada da viagem, já entra a Baía de Guanabara adiante. Você tem uma outra perspectiva, de um alemão e de um inglês que estava querendo ganhar a vida num forte lá na costa da Índia também. Os dois estavam aqui, por acaso, o navio estava fazendo uma parada lá. E o que eles dizem da invasão? Sim, o do Guertruyan entrou organizadamente, se aproveitou de um momento de ligeira surpresa, não tanto que os portugueses acreditavam que ele fosse fazer uma parada antes de entrar. Mas o que salientam essas duas perspectivas? A incompetência absoluta das defesas portuguesas. Balas de canhão caíram uma sobre as outras. O governador diz, mas fulano não deveria estar no forte? Sim, mas não teve barco suficiente para levar ele para lá, então ele acabou ficando aqui. Foi uma bagunça geral dentro das defesas brasileiras. Eles foram recuando, ao ponto de queimarem os próprios navios para que os inimigos não se apropriassem deles.
A imagem que nós temos clássica dos piratas é de um tipo de pirata, que é o aventureiro. Um indivíduo que, em geral, foi para a região do Caribe, se engajou em alguma empresa colonial relativa à cana-de-açúcar e tal, ficou desgostoso com o empreendimento e aderiu a alguma frota daquelas que navegavam de forma clandestina pela região do Caribe. Esse é o pirata clássico. Sempre se misturou um pouco esses indivíduos, que eram aventureiros autônomos, não respondiam a nenhum governo e pregavam a liberdade dos mares, e gradativamente paralela a essa gente, você tinha gente que não, que era vinculado a algum estado, a companhias comerciais que financiavam as viagens e que repartiam os lucros. Esses indivíduos não são piratas, são corsários e têm carta de corso, ou seja, os estados nacionais dão cartas para que esses indivíduos combatam supostas nações inimigas e apreendam as presas dessas nações inimigas. São empreendimentos caros, todos, né? Se não são empreendimentos estatais, são empreendimentos ligados a grandes companhias de comércio, porque isso exige muito dinheiro. No século XVII, no final do XVII, XVIII, praticamente você já tem corsários, não piratas mais. Porque rapidamente se constatou, em países como Inglaterra, França, de que a marinha portuguesa e a marinha espanhola eram marinhas muito fracas. As riquezas provenientes da América podiam ser facilmente capturadas. E você tem uma discussão que é a famosa partilha dos oceanos feita por Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele é simbólico, ele não é propriamente geográfico. Ninguém sabia onde passava aquele meridiano ao certo, mas de qualquer forma, é uma partilha em que os espanhóis estão dizendo, olha, para navegar aqui tem que ter nossa autorização, as terras a serem encontradas são nossas e o mar é um mar fechado, ou seja, é um mar que está sob a jurisdição de Portugal e Espanha. Isso desde cedo foi muito contestado e você vai aproveitar os conflitos internos da Europa para redefinir também os parâmetros do mar. Todos os ataques que você tem ao Brasil são ataques que se aproveitam desses momentos conflituosos europeus, quer dizer, não são ataques ilegais, são nações em conflito, em que uma nação resolveu atacar a fonte de riqueza da outra. A Espanha, todas as vezes em que ela foi atacada, sistematicamente pelos ingleses, inclusive, qual era o objetivo central? Era você esvaziar o poder da Espanha através do encerramento das fontes de riqueza dela. Você impossibilita a expansão espanhola na Europa. Então, sempre que estava em jogo o equilíbrio político europeu, o aumento da atividade de corso é uma consequência lógica, porque ele faz parte dessa política de ajuste diplomático. À medida que as navegações foram aumentando, em que a partilha do mundo foi se estabilizando, em que a ideia de um mar aberto predominou em relação à ideia de um mar fechado partilhado entre portugueses e espanhóis, os piratas foram incorporados às nações. Do Guertruyant, ele é um típico navegador do século XVIII. Ele vem de uma família dedicada à armação de navios, são armadores. E das aventuras dele, um desses ataques na costa de Portugal, pela primeira vez ele vê a frota do Brasil. E ele fica encantado com as riquezas que a frota trazia e com a facilidade que era, supostamente, tomar aqueles navios, porque eles eram todos desgarrados. Ele tentou uma vez, não deu certo, houve uma tempestade, um mau tempo, ele perdeu os navios. Aí ele tenta uma segunda vez, de forma mais calculada. Ele vai para a porta de Lisboa e tenta esperar a frota chegar. Também não consegue. Aí, finalmente, ele tem uma ideia genial. Saquear a frota do Brasil, mas nos Açores, antes da frota chegar próxima à costa portuguesa. E assim foi. Ele vai para lá. Investe todo o dinheiro da família na frota. A família está desesperada, porque se não der certo, eles vão quebrar. Chegando nos Açores, a frota começa a demorar. Ele não sabe o que fazer. Ele resolve se dirigir ao Porto dos Açores. Na noite em que ele se dirige ao Porto dos Açores, tem uma tempestade devastadora. Ele perde tudo. A família quebra como armadores. Eles recebem uma carta do rei de nobreza. Eles começam a se recuperar ligeiramente. Ele tem uma ideia que é finalmente não atacar a frota do Brasil, mas atacar o lugar onde a frota do Brasil era carregada. No caso, o Rio de Janeiro. E ele faz durante um ano e pouco, um movimento gigantesco para arrecadar capitais para poder fazer o famoso ataque ao Brasil. Os franceses atacaram em 1710, a frota era pequena, eles estavam muito mal organizados e acabaram perdendo. Menos de um ano depois, o do Guertruyant chega, é muito mais organizado, o volume de soldados é muito maior. Agora, por outro lado, também teve uma incompetência na defesa no Brasil terrível. Tanto que o governador, uma das causas pelas quais ele foi responsável
responsabilizado pelo prejuízo no Rio de Janeiro foi essa, que ele não preparou adequadamente as defesas, sendo que ele sabia de antemão que os franceses estavam chegando. E ele é acusado também de corrupção, porque os franceses chegou a um ponto que os navios estavam todos abarrotados, eles já tinham pedido o resgate, já tinham recebido tudo e não tinham mais onde colocar as mercadorias. Então eles resolveram revender as mercadorias que estavam sobrando da terra. E o governador se propôs, junto com o jesuíta e com o sobrinho dele, a ser o intermediário dessas transações. Então reza a lenda que ele ganhou uma fortuna fazendo esse meio de campo entre os invasores e a população local. Tanto que quando os invasores vão embora, você tem sucessivas rebeliões no Rio, quando a população nota que eles estavam querendo subir os impostos para pagar os prejuízos que os cofres públicos tinham tido. Depois a população foi se acomodando, foi se esquecendo e tal, pagou os impostos do mesmo jeito, né? E realmente o ataque deu certo e ele salva a família e se transforma num herói da Marinha Francesa a partir dessa aventura no Brasil. E foi por isso que ele vendeu tantos livros também. O ponto mais fundamental na narrativa de viagem é como ela nos construiu para o europeu. Porque as pessoas falam, é só uma ideia, isso está escrito, é a literatura. Não, não, não. Eu estou falando de ações efetivas, ou seja, os europeus passaram a ter uma ideia acerca de nós e agir em relação a nós a partir das narrativas de viagem. E veja, é um discurso que falou sozinho durante 3 séculos. Os portugueses publicaram pouquíssimas coisas sobre o Brasil e dessas pouquíssimas coisas quase nada circulou pela Europa. Então, você não tem um Brasil construído em língua portuguesa. Você tem um Brasil construído por esses viajantes. Praticamente não se tem livros sobre pirataria no Brasil. E você tem poucas notícias sobre a pirataria na costa brasileira. Então a gente resolveu, já no bojo dessas pesquisas, fazer um livro sobre piratas especificamente. Eu procurei vários documentos, eu e Sheila, para que nós pudéssemos dar várias perspectivas da invasão a partir dos contemporâneos. O livro foi uma experiência narrativa. Essa é a ideia de que a história é uma narrativa. É óbvio que ela tem uma perspectiva, uma teoria, a escolha dos documentos, as citações que eu fiz, tudo é escolhido, obviamente, mas ela não é conceitual. Ela é mais acessível, mas ela não é mais simples. Um leitor profissional pode ver dezenas de coisas ali que um leitor, que também vai ter acesso à história, vai entender o que aconteceu, etc, etc, não vai ver. O fato de você ter diferentes níveis de leitura resguarda contra a ideia de que não é uma obra acadêmica. Não, é uma obra acadêmica. Ela segue todos os cânones da tradição historiográfica, acadêmica, citações, transferência de voz, verificação da documentação, tudo isso. Porque no Brasil você tem uma perspectiva que é assim. Vamos citar, por exemplo, o Laurentino vende bem, esses que vendem bem, que em geral são jornalistas, e nós historiadores falamos assim, eles vendem bem, mas são jornalistas. Tá, tudo bem, eu concordo, eles são jornalistas, têm uma perspectiva, inclusive, muito particular. Muitos deles querem ser jornalistas. Se você conversar com o Laurentino, ele não quer ser historiador. Ele sabe muito bem o que ele é e a forma dele de narrar. Agora, eu acho que há um espaço para o historiador profissional ocupar nesse mercado de história. Tem excelentes artigos em revistas acadêmicas que são acessados 23 vezes em 4 anos. E é possível ter esse alcance um pouco maior sem fazer coisas que não respeitem os cânones acadêmicos, que não façam avançar a discussão historiográfica, enfim. É possível conciliar as duas coisas. Eu acho que esse é um ponto que o livro defende. Que eu acho que nós historiadores perdemos um pouco o objetivo de fazer história. Não é? É formar perspectivas coletivas sobre o passado. E para isso nós temos que ter leitores. Perfeito. Certo, agora vamos seguir para, após esse evento, o que fica evidenciado, né? Já algumas características referente ao modus operandi da política brasileira, né? E quais são essas características? Um paternalismo, patrimonialismo, perdão. E o que significa isso? Lembram lá, acho que na primeira aula, quando eu estava apresentando, eu havia dito que em Portugal, na região onde hoje é o estado de Portugal, não houve feudalismo. O que isso significa? Significa que esse período feudalismo, etc., que
tem no período, na era medieval na Europa, ela serve também para marcar algumas características de hierarquia. Por exemplo, o sucerano, vassalagem. E como esses diferentes estamentos da sociedade irá se relacionar entre eles. Portugal não tem isso. E isso tem uma consequência, ou seja, a relação daquele que detém o poder para aquele que está sendo subordinado, visualmente, esteticamente, é muito similar, o que ocasiona em uma relação mais íntima e afetiva. Não quer dizer que ela não tenha os abusos e etc. Aquilo, né? Esse tipo de relação vem a ter. Mas que ela é feita de uma maneira, vamos dizer, afetiva. Pode ser assim. Então vamos lá. E quando há processo de colonização e a fixação aqui no Brasil, a relação que essas pessoas vão ter com o espaço e o que elas estão construindo ali vai ser algo que vai permanecer, é um sentimento que vai, uma característica, um modus operandi de agir que vai continuar por um bom tempo, e chamamos isso de patrimonialismo, característica de um Estado em que as distinções entre o público e privado são quase inexistentes. O Estado se torna praticamente um patrimônio do governante ou dos grupos que detêm o poder. O que significa? Não existe público. A coisa pública é vista, para aqueles que aqui estavam se fixando, como algo a ser explorado no sentido não de desbravar, explorado no sentido de extrair recursos daquilo para o meu bel prazer e para os meus associados. Como assim associados? Quando boa parte dessas famílias que vinham para esses empreendimentos, seja de construir uma feitoria, seja de construir algo nesse sentido de se fixar aqui por conta dessa missão dada pelos portugueses, havia esse sentimento predatório. Então, quando eles chegam aqui, não há uma crença numa instituição. Eu não estou aqui para defender a instituição Portugal, mas sim distrair e tentar tomar o maior proveito possível desse empreendimento. Então, essa relação e distanciamento entre público e privado será uma característica que irá permanecer no Brasil e até hoje. Características como religião, uma moral religiosa dentro do Senado. A gente vê isso muito, se misturando muito. É reflexo deste modus operandi. Né? Em alguns lugares a gente não vê, tem essa separação. Né? Religião, etc. Dentro do maquinário público, em alguns lugares é extremamente separado e está ligado à vida privada daquelas pessoas. Aqui não. As pessoas que estão no governo entendem como aquilo que é bom para elas, aquilo que elas entendem como verdadeiro, será o bom e verdadeiro para todo mundo. Então a minha religião X, eu vou empurrar a goela abaixo de todo mundo e vou aprovar sanções, leis, etc., neste sentido. Ou seja, não há um respeito ao que é público e ao que é privado. Não, e além de não haver o respeito, não se sabe o que é o público e o que é o privado. As pessoas não compreendem. E aí a outra característica é clientelismo, prática política de troca de favores. Os funcionários do governo usam bens e a máquina pública, oferecendo cargos, autorizações, recursos financeiros, etc., para garantir o apoio de que necessitam, com base na reciprocidade de favores. Forma-se uma rede de fidelidade que garante privilégios para ambas as partes. Parece bem atual, mas isso é uma característica decorrente do início da colonização.
quando esses pequenos sectos vinham até aqui e se relacionavam com outros pequenos sectos de uma forma predatória frente à coisa pública frente. E o que essa coisa pública era? Todo o território brasileiro que estava sendo construído ali. Ok? Então são características marcantes no nosso início: patrimonialismo, anotem isso, e clientelismo. Ok? Isso é mega importante e vai ser um marcador que irá permanecer no modus operandi do Brasil até hoje, seja na maneira como as pessoas lidam na rua, como é feita a política nos estados e no Senado até hoje. É o que alguns chamam, esse clientelismo, é o jeitinho brasileiro. Ok? Agora vamos seguir para o segundo passo da aula. Certo. Vocês conseguem ver esse slide aqui amarelo? Porque eu não sei se eu vou ter que sair ou não. Deixa eu ver. Ah, não. Agora foi. Aqui. Entramos num dos pontos mais importantes que irá definir muita coisa daqui para frente. Ok? Não será a primeira vez, iremos voltar nesta temática algumas vezes. Então, aqui será um start. A importância da mão de obra escrava africana no sistema colonial. Ok? E aí, antes de dar início a este diálogo, é importante entendermos como é possível, como foi possível e como é feito a construção de você ir lá e escravizar esses sujeitos. Seja, então, o primeiro passo, você tem que criar um parâmetro de distinção discrepante, de tal forma que você vai olhar para aquelas pessoas e você não se vê ali. Esse é um processo de desumanização. Você retira tudo aquilo que você caracteriza como humano. Então, para a visão eurocêntrica naquele momento, essas pessoas não eram pessoas. Essas pessoas eram muito mais tratadas como animais, como objetos, do que uma relação humana de sujeito para sujeito. Ok? Essa desumanização é um processo que vai durar tempo, corre no imaginário europeu, vai se intensificando conforme a colonização portuguesa vai acontecendo na costa norte da África e descendo, e aí, aos poucos essa relação vai criando novos ares, tendo novas intenções, e acaba virando o que virou essa coisa absurda do tráfico de escravos serem algo muito mais rentável para a coroa portuguesa do que os empreendimentos marítimos na Índia, ok? Essa transição leva aproximadamente uns 150 anos. Então é um processo longo, mas que a gente vai ter uma visão deste início, como se dá aqui. Vamos lá. O historiador Luiz Felipe de Alencastro afirma que o tráfico negreiro se tornou uma considerável fonte de renda para a coroa por meio de um amplo sistema de taxação. Eram cobrados desde os direitos de saída de escravos dos portos africanos até os direitos de entrada nos portos da colônia brasileira. Alencastro assinala que, por volta de 1630, um escravo africano entrava no Brasil com uma taxação equivalente a 20% do seu preço no porto de embarque. Na segunda metade do século
17, as taxas de exportação de africanos subiram para 28%, tornando-os a mercadoria, entre aspas, mais tributada de todo o Império Lusitano. Então, percebam que conforme vai havendo a exploração da costa africana, o início das feitorias no Brasil e a crescente demanda por mão de obra, o número de taxações vai aumentando proporcionalmente. Ok? Isso aqui é o início do grande boom que vai virar isso aqui daqui a pouco. Ok? Aqui eu vou demonstrar um gráfico que é basicamente um gráfico que mostra crescente do número de pessoas escravizadas desde ali dos meados do início da colonização até o fim, entre aspas, do tráfico de escravos. Então, percebam, é evidente a crescente absurda que isso toma no século XIX. É muito recente para pensar. E por que esse 1829 está marcado ali? Tem um pico e depois tem uma vala, depois de 1829. Uma queda muito brusca. É quando a Inglaterra ela se faz presente no Atlântico e torna ilegal o tráfico de escravos. Isso significa que o tráfico de escravos acaba no Brasil? Não. Há uma queda brusca. Depois vocês percebam que há dois grandes picos. Significa que o Brasil não parou de crescer e não parou a demanda nesse momento. Há uma grande... O escravo, nesse momento, fica extremamente caro, porque estava quase impossível fazer a travessia do Atlântico. E logo após há um aumento no número de escravos. As rotas ainda existiam nesse momento, pouquíssimas rotas, e essas rotas foram extremamente exploradas, que são que traziam os escravos do norte da África. E aí teremos um evento particular que é a Revolução dos Males, que é uma revolução de escravos, uma revolta de escravos. A gente vai ver daqui a pouco o processo de revoltas no Brasil, e que foi encabeçado por essas pessoas. Por quê? Quais eram as características dos negros do norte da África? Eles eram muçulmanos. E o muçulmano sabia ler e escrever. Eles se identificavam um com o outro. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, por quê? Por que muçulmanos? Por conta como a Inglaterra estava presente em 1829, depois disto, ficam poucas rotas, que são as rotas que levam ao norte da África. Então, os escravos que estavam sendo trazidos para o Brasil eram do norte da África. Ok? E por conta disso, acaba acontecendo a Revolução dos Males, que a gente vai ver na aula seguinte. Seguinte não, nas próximas aulas. Certo. Ao chegarem ao litoral brasileiro, eram classificados de acordo com o porto de embarque na África, o que dificultava resgatar sua verdadeira origem. No entanto, já se sabe que os atuais territórios de Angola, Nigéria, Congo, Guiné e Moçambique foram os maiores fornecedores de escravos no século XVIII. Como assim dificultava resgatar a origem verdadeira dessas pessoas? No sentido de que elas eram tiradas de alguns pontos de compra e venda, de captura, de conflitos dentro do continente africano e levados até o porto. Então, não eram necessariamente daquela região portuária da costa africana. Eram sujeitos cativos de outros conflitos africanos que pequenas famílias, pequenas não, de famílias ali fixadas na costa africana, se utilizavam do comércio de escravos para realizar uma troca entre os portugueses para conseguir mais poder, mais influência dentro da África, da costa africana. Tudo bem?
Então, essa relação ali não é basicamente uma presença portuguesa maciça, mas é uma presença portuguesa neste intercâmbio. É um comércio e que vai crescendo de tal forma que muitas famílias na costa africana vão ficar extremamente ricas por conta do tráfico de escravos, o que faz uma corrida na costa africana a criação e a construção de cativos. Então, quando se esgota os conflitos internos, eles se adentram ao continente africano e começam a trazer gente esporadicamente, independente se são ou não escravos de guerra, dos conflitos internos ou não, por conta dessa demanda crescente e do enriquecimento absurdo que estava gerando na costa africana. Tudo bem? Daqueles que praticavam o comércio do tráfico de escravos. Aqui, em algumas regiões e portos e rotas de escravos naquele período, século XVII, século final do XVI, no Brasil. Ok? Cabo Verde, São Jorge. Percebam a localidade, e logo após eu vou passar uma outra imagem aqui, que é o acordo ratificado pelos países de língua portuguesa. E a gente percebe o reflexo hoje do Império Português com a língua. Ok? Os países que falam português. E a gente percebe né, a rota estabelecida até as Índias. Por onde? Pelos países que falam a língua portuguesa. Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, ou seja, portos de compra e venda de escravos, portos de parada e abastecimento, seja para as Índias e logo depois, no momento seguinte, de tráfico. Ok? Aqui uma outra pintura. Isso aqui é de Rugendas, é um grande, não um grande expoente, mas um importante pintor deste período. E é importante a gente olhar com certo cuidado para essas imagens, acho que tem umas 3 dele durante a aula, que é a maneira como é tratada a relação entre os brancos e as pessoas negras escravizadas. Okay? E outro ponto importante que havia na pintura deste período são os pontos de fuga e os pontos de luz. Ok? A gente nota uma grande romantização nessa relação, onde boa parte da mensagem era um branco trazendo luz para essas pessoas que não possuem humanidade, não possuem civilidade, não possuem essas características que tornam uma pessoa humana. Essas pessoas não são humanos, nós, europeus brancos, vamos levar humanidade, civilidade para essas pessoas, seja por essa relação. Então, só de estar com a gente, essas pessoas já estarão evoluindo, enfim. E aí, nessa pintura, a gente nota, percebam que o ponto de luz, a incisão de luz, ela está vindo de uma caravela portuguesa, lá no fundo. E como alguns desses cativos olham com certo esplendor para a luz. Compreende? Então, a luz sempre vai estar partindo do homem branco, tal, levando na relação com o escravo. Claro que é de olhar com cuidado para essas pinturas de época, que elas vão, em boa parte, evidenciar, salientar esse tipo de leitura. Tá? Do homem branco, salvador e etc. Certo. Aos poucos, o tráfico se tornou altamente especializado e internacionalizado. A mercadoria escrava, entre aspas, era trocada nos entrepostos africanos por manufaturados europeus
armas, utensílios domésticos, entre outros, tecidos indianos, aguardente e fumo procedentes da colônia brasileira. Então, o que eu mencionei agora há pouco, que esse tráfico de escravos na costa africana, famílias, parte da governante, não sei se é governantes, tem uma palavra específica, reis, se utilizavam desta relação com Portugal para conseguirem ferramentas, riquezas, etc., para aumentar o seu poder político na região. Então, seja para conseguir mais ouro, prata, armas, entre outros. Tudo bem? Isso foi criando um monstro, porque conforme esses pequenos principados, pequenos reinados na costa africana iam crescendo, a sua capacidade de fazer novos cativos, de aprisionar novos cativos, novos escravos, novas pessoas africanas, novas pessoas, era maior. Então isso foi crescendo de uma forma absurda, como a gente percebeu lá no aumento do número de pessoas escravizadas durante os anos, seja no século XVII, XVIII e XIX. Aqui tem uma outra imagem, onde a gente percebe, e aí novamente prestam atenção onde está o ponto de fuga, que é o ponto de luz, de incisão de luz, e percebam que ela está na janela superior no canto direito. Lá do outro lado tem uma igreja. Nessa igreja emana luz que vai iluminar todas essas pessoas que estão no escuro. Então todo esse posicionamento, toda a forma, a maneira como está sendo pintada e caracterizada nas pessoas distribuídas tem uma função, tem uma mensagem aí a ser passada. Tudo bem? Até mesmo aqui no canto esquerdo, se vocês prestarem atenção, há uma pessoa negra, vestida de bermuda amarela, desenhando algo na parede. Se vocês prestarem atenção, ela está desenhando uma caravela. Então perceba que a construção de um sentimento, vamos supor, de gratidão no imaginário do homem branco, construído a partir dessas pinturas e relatos do europeu. Ok? Já, estamos já para acabar. O grupo de comerciantes que se dedicava ao tráfico era composto de famílias metropolitanas e coloniais. Os navios negreiros zarpavam dos portos africanos diretamente para a colônia brasileira, sem passar pelos portos portugueses. Por volta do século XVIII, o negócio do tráfico tinha muito pouco de investimento português. Então lembram que muitas famílias na costa da África estavam a enriquecer. Então boa parte, gradualmente, não passava para Portugal. Elas se tornaram empreendimentos independentes. Então vinham, às vezes, comerciantes portugueses, durante a colonização da costa africana, se estabeleceram na costa africana e lá ficaram com este empreendimento. Se tornaram especialistas neste empreendimento. E aí, após isso, não há constantemente um diálogo com a metrópole. Eles se tornam independentes dentro deste empreendimento. Ok? Isso acontece lá e também vai acontecer na costa do Brasil. Comerciantes independentes que vão construir uma fortuna absurda do tráfico de escravos. E, pasmem, essas grandes famílias que enriqueceram provenientes estão aí até hoje e ocupando cargos de tomadas de decisões importantes no Brasil, são senadores, são governadores, onde boa parte dessas famílias fizeram suas riquezas
por conta do tráfico de escravos. Tataravós, bisavós, de figuras hoje muito famosas. Aí se fizeram a fortuna na família por conta do tráfico de escravos. Ok? Vamos lá. Agora sobre a travessia. A travessia do Atlântico era marcada pelo horror. Os cativos eram acorrentados e amontoados nos porões dos navios, permanecendo lá quase todo o trajeto. As condições de higiene eram precárias e as doenças muito comuns. Em alguns casos, os surtos epidêmicos condenavam quase toda a carga humana, entre aspas. As mudanças climáticas também interferiam no tempo de viagem e, consequentemente, no número de cativos sobreviventes. Ou seja, basicamente eram pessoas empilhadas umas sobre as outras em uma espécie de caixotes humanos, onde cagavam e mijavam umas sobre as outras. Era uma coisa assim absurda. Quando se podiam, quando conseguiam organizar uma pequena rebelião, se atiravam ao mar, preferindo a morte ao mar do que as condições que ali estavam. Chegou-se, em tal momento, no auge do tráfico, onde era constante a ida e vinda de naus abarrotadas de gente, que formou-se uma corrente de urubus no Atlântico, por conta dos corpos. Então você conseguia seguir uma mancha, como uma estrada de urubus no Atlântico, por conta dos corpos que eram jogados aos montes nessa travessia. E constantemente. Isso meio que mudou o eixo de migração dos gaivotas e tal, e animais e aves. Como é o nome? Enfim, não vou lembrar o nome certinho desse tipo de ave. Certo? Na cidade de Salvador, já estamos terminando, esse é o penúltimo slide. Na cidade de Salvador, por exemplo, onde o contingente de escravos era superior ao número de pessoas livres, os cativos se dedicavam às mais diversas tarefas: carregadores, barqueiros, pescadores, artesãos, entre outros. As mulheres escravas monopolizavam quase todo, faltou o D aqui, o comércio praticado nas ruas. Então a gente percebe que a presença e a cara e as ruas da colônia brasileira, da colônia portuguesa, vão mudando drasticamente seus costumes a partir dessa presença massiva do escravo africano. Ok? Por fim, uma citação. Esse será um tema que a gente vai voltar diversas vezes e vamos acompanhar a presença do negro escravizado aqui no Brasil. Tudo bem? A escravidão praticada no Brasil colonial deixou marcas profundas em nossa história, visíveis até os dias atuais. O preconceito racial, o desprestígio do trabalho manual, os limites da nossa cidadania, a profunda desigualdade econômica, o autoritarismo e o paternalismo, aquela característica que eu havia mencionado no início, evidentes nas relações pessoais e políticas, são exemplos claros dos efeitos provocados pela implementação e manutenção da escravidão no Brasil e também pela forma adotada para sua dissolução. Superá-los e combatê-los requer uma postura crítica em relação ao que nos cerca no presente e uma rigorosa avaliação do passado. Então, percebam, novamente, paternalismo, clientelismo, essas duas características. Depois, vamos entender melhor como se constrói o tal do jeitinho brasileiro. São coisas
São características muito marcantes que no Brasil foram construídas, estão sendo construídas pouco a pouco e sendo consolidadas. Tudo bem? São 57. Eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula a gente segue daqui o gado e a ocupação dos sertões. Tudo bem? E vamos entender melhor um pouco a ocupação do Nordeste brasileiro e como se formou aquela cultura particular, que é quase um outro Brasil. Finalizo por aqui. Vou deixar a palavra-chave. Então, a palavra-chave vai ser essa daqui. Paternalismo. Vou deixar aqui no chat. Paternalismo é a palavra-chave. Tudo bem? Obrigado a todo mundo. E eu vou disponibilizar essa aula, tanto que ela não está completinha. Tipo, tem a parte do gado e ocupação dos sertões, papapá, pipipi. E aí depois tem uma outra parte que eu vou preencher nas próximas, que é o comércio colonial e a ocupação do norte e as drogas do sertão. Beleza? Esses três Muito temas obrigada por sua a aula. gente verá no próxima aula. Obrigado. Como é que eu faço aqui? Vocês estão com o host da aula? Vamos passar para o próximo? Sim, Fernando. Pode ficar tranquilo que a gente faz essa transição aqui. Só precisa perfeito. sair aí mesmo do espelhamento da sua tela, tá? Tudo bem. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Bom, acho... Bruna?